São Paulo Futebol Clube tem convivido diariamente com a questão do Marcos Antônio no Flamengo e depois que o São Paulo bate o martelo, depois que o São Paulo decide que o jogador vai ficar aqui, o próprio jogador toma a decisão, eis que surge um jornalista trazendo algo super novo que envolve uma troca também com o Luiz Araújo e eu quero passar tudo que tá rolando aqui hoje para você acompanhar comigo. Eu vou te mostrar toda a fonte, o texto, tudo que tá acontecendo de Luiz Araújo no São Paulo Futebol Clube. Vai ser muito top. Mas tem uma coisa que é épica que está acontecendo aqui agora, que é o Marcos Leonardo. O jogador está realmente de saída do Al Hilal. Fontes cravam que ele já pediu para sair e que o time do Al Hilal quer mandar ele para ficar no empréstimo mesmo. E ele tem um destino único na cabeça dele, que é o futebol brasileiro, para ir para a seleção. E sabe por que não é o Flamengo? Vem comigo que eu vou te explicar de tudo que tá rolando em falar sobre o São Paulo Futebol Clube de uma maneira geral. Depois que o Caleri pediu contratações, o São Paulo fez uma sondagem muito interessante por um meia, um meia que joga lá em Portugal e a coisa vai ficar muito boa pro nosso lado mesmo. Quero te atualizar de tudo e também do Pedro Ferreira. O São Paulo bateu o martelo lá e colocou um valor no Pedro Ferreira e tem outro time gigantesco que tá querendo o cara. Serão todas as notícias do São Paulo Futebol Clube agora para nós ficarmos super bem informados aqui. Vamos junto então? Então, ó, chega nesse likeão pra dar aquela moralzaça no vídeo, vem comigo e faça parte dessa família que só cresce. Eu fico muito feliz de ter você por aqui, de verdade mesmo. Fique comigo então, olha só. Antes de começar, que eu vou falar do Cédric Soares, Danielzinho, Lucas Ramon, tem o Ferreirinha também, Caleri e mais tudo que eu passei no começo do vídeo. Eu quero falar também que esse vídeo aqui é um oferecimento de TV Fãs. TV Fãs, que é top demais, onde você consegue assistir todos os jogos, tá? Onde que eu assisto todos os jogos? Na TV Fãs. Começou o Brasileirão, o Paulista vai começar agora as fases finais, nós temos também a Sul-Americana que vai começar, Libertadores, Copa do Brasil, tudo em altíssima qualidade e facilidade muito top. Eu deixo o QR Code na tela para você conversar com o pessoal do WhatsApp ali e vou deixar também no primeiro comentário fixado para você conversar com eles. Além dos jogos de futebol, tem os principais e melhores filmes, as séries, tem um conteúdo ali pra criançada que você consegue assistir também, a criançada pode ver os desenhos, o conteúdo mesmo é top demais. QR Code, primeiro comentário fixado para encontrar o WhatsApp do pessoal da TV Fãs, que é top demais. Valeu, TV Fãs, tamo junto. Gente, é o seguinte, o São Paulo Futebol Clube, o Marcos Leonardo, tá pipocando notícia de tudo que é lugar, colocando o Marcos Leonardo meio que no São Paulo já. Dois times possíveis, destino dele seria São Paulo e Flamengo. O Flamengo, ele meio que bate o martelo pelo Marcos Leonardo. Muita gente do Flamengo colocando que o Marcos Leonardo, ele não irá para o Flamengo. E por quê? Por que que ele não vai? É porque o Marcos Leonardo, ele teria esnobado o Flamengo no fim do ano passado, quando o São Paulo tentou trazer o jogador. Ele bateu o pé, falou que ele queria vir para o São Paulo, que o São Paulo era o time de coração dele, o time de destino. Então, Marcos Leonardo, que parecia impossível, está afastado do Al Hilal. O técnico lá chegou, pediu outro jogador, mudou tudo ali, o Inzaghi, né? E mudou tudo o jogador, ele falou, não quero o Marcos Leonardo. Então, o cara ficou sobrando, não está sendo nem relacionado para jogar a Champions Asiática. O jogador, ele tem pouquíssimos jogos, poucos minutos em campo para poder convencer Carlo Ancelotti de uma vaguinha na seleção brasileira. Então, ele quer jogar, ele quer estar em evidência. E aí, evidência é no futebol brasileiro mesmo. Ou na Europa ou no Brasil. Na Europa ele não conseguiu dar certo e lá no mundo árabe ele também tá afastado. Então, ele voltaria para o futebol brasileiro, onde o Al Hilal considera-se um empréstimo, mas o Al Hilal vai colocar uma opção de compra. Enxerga como o melhor dos mundos. Ah, mas não tem grana? Tem sim. O que não tem é dinheiro para jogar fora com jogadores inúteis. Um monte de jogador que você traz assim para aposentar, jogadores da zaga que vai se aposentar lateral direito, que ganha 500, 700, 1 milhão de reais por mês, aí não dá. Concordo que não dá. De resto, trazendo a realidade do que Marcos Leonardo pode oferecer para o São Paulo, é a melhor contratação que o São Paulo pode fazer e ela tá batendo na nossa porta. O jogador, ele quer jogar no São Paulo. O jogador vai sair do Al Hilal que não está relacionando ele mais. O Al Hilal quer emprestar ele sim. O São Paulo tem que sair dessa timidez que se encontra de só trazer jogadores de maneira gratuita
em fazer um plano. Não é possível que um time igual o São Paulo não consiga um patrocinador para bancar os vencimentos do Marcos Leonardo, o salário do cara no final do mês. É um tipo de jogador estratosférico. Teve o Super Mundial de Clubes, onde estavam todos os principais clubes do mundo, e o cara foi lá e foi artilheiro. Tirou o Manchester City, igual pegou com o time do Guardiola, e meteu o caixa, hat-trick ali, é fácil. Ele joga fácil, ele joga mais do que todo mundo. Chegando no futebol brasileiro, o São Paulo teria um jogador nível Pedro e nível Caio Jorge. Pra mais, hein? Pra mais. O cara é extraordinário, sim. Então não tem pra Caleri, pra Pedro. É do nível dos melhores de todos os tempos. De todos os tempos agora, atuais. É um jogador que quer ir pra seleção brasileira e deveria até ir, né? Quem é o centroavante do Brasil que pode tirar a vaga de Marcos Leonardo? Tirando Pedro e Caio Jorge, que um tá meio machucado, que é o Pedro, joga de vez em quando, e o Caio Jorge, quem que na Europa tá batendo uma bola redondinha ali? É ele mesmo. Então o São Paulo, ao trazer esse jogador, ele não traz qualquer um. Então um plano de compra pro São Paulo é fundamental fazer, principalmente conseguindo esse empréstimo, porque aí o São Paulo, pro fim do ano que vem, os contratos de Lucas Moura, Caleri e Luciano vão tudo se encerrando. É claro que não é pra você pegar esses três e mandar embora. Esse também não é o ponto de você mandar embora esses três jogadores, né? Agora, se você pensar direitinho, do São Paulo vai aliviar na folha salarial só com esses três aí na casa de 4 milhões, 5 milhões por mês praticamente. Então é muita grana mensal. Não é pra pegar o dinheiro dos três e colocar pro Marcos Leonardo. Até porque o Marcos Leonardo ele ganha na casa ali, que eu fiquei sabendo, de 2 milhões e pouquinho por mês, o que pro São Paulo é muito, verdade, mas aí você traz aquele patrocinador que ajudava a pagar o salário do Oscar, faz virar realidade, São Paulo. É o Marcos Leonardo, não é o Zezinho das Couve, não é qualquer jogador, é um cara extraordinário, então sim, é fundamental pro São Paulo trazer esse tipo de jogador. O Caleri chegou e pediu reforço para o time do São Paulo. Caleri, numa entrevista, ele falou: São Paulo tem mesmo que contratar. Quando o Caleri dá esse depoimento, surge uma notícia que o São Paulo foi atrás do Alan Guimarães, lá do Moreirense de Portugal. Esse Alan Guimarães também, ele tem sim uma questão aí de técnica e gols que ele consegue fazer, que ele tem feito assim números muito bons. É coisa de 100 e poucos jogos, com 20 e poucos gols, 20 e tantas assistências. É um cara que está conseguindo destoar também no futebol europeu, mas não na Europa. Na Europinha ali, né? O Portugal baixo ali, ele tá conseguindo jogar bem. Mais ou menos naquelas ligas que jogava o André Silva. Nestas mesmas, e por enquanto, esse jogador está no campo da sondagem, né? Esse Alan Guimarães, ele está no campo da sondagem. A impressão que dá é que o São Paulo, se não contratar um Alan nos próximos dias, vai ficar feliz, né? Pegou a referência, Alan foi pro Flamengo, ainda bem, obrigado Alan, foi pro Flamengo. O Alisson segue sendo moeda de troca. O São Paulo não conseguiu ainda realocar o Alisson, mas a ideia mesmo é trazer o Cauli do Bahia. É muito mercado na bola que tá rolando aqui, você tá percebendo, né? Por enquanto, tá rolando muito mais quente aqui agora. Você me pergunta, Juba, mas é o Alan, o Guimarães, que tá mais quente ou é o Marcos Leonardo? Hoje é o Marcos Leonardo. O cara, as notícias estão pipocando de tudo que é lado. E isso tá fazendo notícias do mundo inteiro. Chama atenção, por que o cara tá fora? Como assim o cara tá fora do Al Hilal, um dos times que é um dos times mais ricos do mundo também? Tá fora e deve voltar pro Brasil e deve pegar o São Paulo pelo time do coração. O Flamengo ficou incomodado no primeiro momento dele não ter querido ir pra lá, mas depois agora também tem o lance deles terem o Pedro lá. Não cabe também tanto jogador assim, seria meio temerário, né? E o São Paulo teve também uma sondagem grandiosa pelo Cédric Soares, que deve ir embora. Então, se você parar para analisar direitinho, só melhora, né? O Alan não veio, Cédric Soares está para ir embora, os contratos de alguns veteranos, né? Tolói, sei lá, não vou falar assim do Caleri e Luciano Lucas Moura, mas tem muito contrato acabando também. É um São Paulo que ele vai aos pouquinhos conseguindo se remodelar e colocar um time de verdade em campo. O time de verdade já está em campo. Inclusive o Lucas Moura, ele foi perguntado algumas coisas, né? E uma delas foi: Lucas, e aí, gramado sintético? Ele falou, não com essas palavras, mas deixou claro que isso é um lixo. Mas ele não tem medo de jogar, mas é um lixo, ele é contra. O gramado sintético eu acho que está nos dias contados também para acabar, né? A FIFA logo bate o martelo aí e fala: chega, acabou a patifaria. Mas o Lucas Moura também é perguntado sobre contusão, lesão, dor. E aí, Lucas, vai jogar esse ano aqui?
Lucas Moura é taxativo, ele é fominha, ele quer jogar de verdade, então o Lucas ele é a melhor contratação que o São Paulo tem por enquanto. Hoje, o São Paulino, ele olha pra cara do Danielzinho. Você olha pra cara do Danielzinho, do Marcos Antônio, e você fala, rapaz, que é isso, né? Contratamos mesmo, jogador gigantesco. Os caras são bons, jogadores de bola mesmo. E tem também um cara igual o Lucas Ramon, que chegou pra tomar a posição. O Lucas Ramon, ele vai beliscar aquela posição ali no São Paulo e vai ficar pra ele. O Mike, bacana demais, mas o Mike vai ficar no banco do Lucas Ramon no primeiro momento. Se o Mike ganhar a posição, vai ser por mérito, mas num primeiro momento, o titular é o Lucas Ramon. O Cedric perdeu espaço completamente, mas ainda assim, considerando as contratações gratuitas de Danielzinho, Lucas Ramon, Dória, Coronel, todos esses caras, o cara mais principal, a melhor volta, o cara que é realmente o reforço do Crespo, porque ele não tinha jogado com o Crespo, é o Lucas Moura. Então esse aí sim é diferenciado, esse é de um outro tipo de patamar sim. Ele é muito bom de bola. Olha só, uma coisa interessantíssima aqui, que não é legal, mas é interessante, é o Pedro Ferreira, tá? Eu falei pra vocês que o Pedro Ferreira tinha tinha despertado o interesse do Ajax, né, da Holanda, e tinha despertado também o interesse daquele time lá do Galatasaray, né? Fenerbahçe. Só que agora, surgem outros dois times. O Feyenoord, que também é da Holanda com esse time aqui. O Feyenoord, com esses jogadores que jogaram lá. Mas aparece um time alemão agora chamado Borussia Dortmund. Um time que quando contrata, eles tinham praticamente só o Aubameyang, Marco Reus, Hummels, aquele outro lá que foi campeão da Copa do Mundo fazendo gol finalzinho lá, que acabou depois indo embora pro... Esqueci o nome do time, tinha aquela cara de bolacha. Enfim, eles têm um cara bom de bola, um cara que destoa e montam um time equilibrado a partir de um cara que destoa. O Borussia, hoje, ele é a segunda força da Alemanha, ele perde só pro Bayern de Munique, mas assim, disparadamente. O Borussia, inclusive, ele tá sendo um ótimo time no futebol europeu, sempre competindo ali na questão da Champions League. Teve Lewandowski, teve vários caras ali que brilharam muito no Borussia antes de ir para outros times da Europa. E agora eles estão querendo Pedro Ferreira. O São Paulo bateu o martelo e falou: quer o Pedro Ferreira? Não tem problema, eu quero 15 milhões de euros. Então, eu acho que o valor ainda é baixo. Vamos converter isso aí? Os 15 milhões de euros, eles vão na casa de 93,400 milhões na cotação atual do euro. Então você fala, poxa, Pedro Ferreira, 93 milhões, quase 100. E aí o São Paulo vai ter, depois que ele for vendido de novo, ganhar o mais-valia lá, o clube formador, ainda assim, são 100 milhões, né? Aí eu acho que é um valor legal quando o jogador não virou realidade ainda. E quando ele vira realidade, passa a ser um valor pequeno. Então, é uma faca de dois gumes. Lucas Moura, 108 milhões foi embora na época. O menino aí, o Beraldo, também quase 100 milhões foi embora. E agora surge de novo um jogador que está despertando o interesse da Europa inteira, chamado Pedro Ferreira, que é o nosso meia, e que o São Paulo deve mesmo perdê-lo agora, e os 15 milhões de euros é notícia. O São Paulo deve sim bater o pé e falar, eu quero 15 milhões de euros. Então, os caras que vão apostar corrida lá, o Feyenoord, o Borussia Dortmund, né, o Ajax, os caras vão ter que apostar corrida, e o que depositar os 15 milhões de euros antes, ele vai e leva o jogador. É também interessante, bom pra carreira do cara. Se tiver que ir pra algum time, eu torço pra ele ir pro Borussia, pra ele jogar Champions, pra ele ser grandioso na carreira e um dia voltar em cima do escudo, jogando pra caramba e ser aquele novo Kaká, novo Hernanes, cara que o São Paulo Futebol Clube, ele tende a gostar por natureza, né? Boa sorte, Pedro Ferreira, quero que jogue aqui, mas 100 milhões agora também num cara que não jogou praticamente, não vai ser doído não. E olha o que está acontecendo agora, prepare os tambores aí. É notícia aqui, é uma coisa assim, até que grande, hein? Vamos lá, deixa eu mostrar pra vocês antes, porque eu até printei, que era pra não ficar o dito pelo não dito, tá bom? Paulo Oliveira é um jornalista, tá bom? Que faz cobertura ali do time carioca. Tá vendo aí o nome do cara? Paulo Oliveira. Não sou eu que estou falando, isso aqui é notícia vindo do Rio de Janeiro. Então a notícia tá falando aqui. Esse jornalista Paulo Ferreira, falei errado. Falei Paulo Ferreira? É Pablo Oliveira. O nome dele, Pablo Oliveira. Vou até mostrar porque eu falei tudo errado aqui. Esse jornalista aqui, ele fala assim, ó, o volante Marcos Antônio entende que é muito valorizado no São Paulo
E em breve, o atleta ganhará aumento salarial do Clube Paulista. Isso aconteceu mesmo. Ele está bem informado. Aqui em São Paulo, corre pra gente a informação de que o São Paulo considera que o Marcos Antônio é peça-chave, é peça fundamental e que ele, de fato, ele vai ser valorizado. Vai ter o seu aumento salarial e uma extensão no contrato. O São Paulo já estuda como fazer a proposta pro jogador Marcos Antônio, tá? E aí ele continua aqui, ó. Em breve. O atleta ganhará um aumento salarial. O Flamengo prometeu tentar novamente no meio do ano, olha só. O Flamengo prometeu tentar novamente no meio do ano o jogador. E que poderia incluir o ponta-direita Luiz Araújo nas negociações. Isso aqui, tá até o Luiz Araújo aqui, o Marcos Antônio na foto, você vê aí. O Luiz Araújo é um tipo de jogador que ele não tá brilhando lá no Flamengo. Nunca brilhou. Entre um lance ou outro, ele nunca foi um cara de brilhar no Flamengo. Ele é o tipo de jogador que ele fica no banco por um Plata, um Carrascal, sabe? Jogadores assim, Samuel Lino. Você pega o Luiz Araújo e compara com o Plata, não sei, vocês. Vocês são igual o Felipe Etim, Felipe Luiz? Porque eu acho que o Luiz Araújo é muito mais jogador que o Plata. Muito mais jogador que o Carrascal, muito mais jogador que o Samuel Lino. Eu acho que ele é realmente muito bom de bola. E ele é base do São Paulo. Então, se do nada o São Paulo tiver ali Luiz Araújo e mais uma grana para perder o Marcos Antônio, a coisa passa a mudar de figura. Não estamos mais falando do Alan, que é um volante, que nem interessa pra ninguém. Estamos falando do Luiz Araújo, um jogador que pro São Paulino é interessantíssimo, principalmente por faltar jogador na ponta direita do São Paulo. É você pegar o Luiz Araújo, bater no peito e afirmar aos quatro ventos que você tem o melhor ponta-direita do futebol brasileiro. Isso é contratação. Então o São Paulo, ele vê agora o Flamengo torrando as paciências para poder liberar ali uma prioridade, preferência de compra do jogador Marcos Antônio, onde o São Paulo teria que assinar um documento, que ele promete pro Flamengo que se alguém fizer a proposta pelo Marcos Antônio da Europa, o São Paulo tem que ligar antes para o Flamengo e falar, a Europa veio, você vai cobrir a proposta? E isso pro São Paulino não interessou muito no primeiro momento. E o São Paulo não fez. O São Paulo falou, eu te ligo sim, mas não tem documento assinado. Então agora o que está rolando? Surge agora um jornalista, o Pablo Oliveira aqui, que cobre o time do Flamengo, afirmando que o Flamengo vai tentar de novo o Marcos Antônio e ele vai colocar no bololô o Luiz Araújo. Uma coisa que eu acho interessantíssima é que o Luiz Araújo, ele já está escanteado no Flamengo. Assim como o Alan estava, e o Flamengo flexibilizou a saída dele pro time do Corinthians, assim como o Michael estava, e o Flamengo flexibilizou a saída dele sei lá pra onde, o Luiz Araújo é a mesma situação. Então pensar, nossa, Luiz Araújo, só se perder o Marcos Antônio. Não. Esse é o maior sinal de que o Luiz Araújo é negociável. E se o São Paulo quiser realmente mudar de patamar, olhando para a situação de Marcos Leonardo, Luiz Araújo, você monta um melhor ataque do futebol brasileiro com sobras. Luiz Araújo, Marcos Antônio, Lucas Moura é o melhor ataque do futebol brasileiro com sobras. É assim que o São Paulo tem que jogar. É ou não é? Vamos pra cima, São Paulo, que o bicho vai pegar se isso der certo. E tá pra dar certo, porque tudo tá conspirando a favor do tricolor paulista nesse momento. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto. Abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!